Antes de preparar este tema, pensava qual seria o tema mais adequado para dar nesta altura. Se acreditamos, e se eu acredito, que o reino de Deus está próximo, então qual seria o tema mais adequado para este tempo? Qual seria o tema que refletisse com mais exatidão este acontecimento? E então lembrei-me da história de Nicodemos, que encontramos no livro de João, no capítulo 3. Eu gostaria de ler João, capítulo 3, apenas o versículo 3 também. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se acreditamos que o reino de Deus está próximo, há uma coisa que todos devemos fazer: nascer de novo. É um requisito fundamental para podermos entrar no reino de Deus. E eu gostaria de falar deste novo nascimento no dia de hoje. Mas antes de falar do nosso novo nascimento, eu quero falar sobre o nascimento de uma pessoa muito importante. E para isso gostaria de ir ao livro de Isaías, capítulo 9, e o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Este texto podemos encontrar que tem um duplo significado. E podemos logo entender que Jesus não nasceu nesta terra como Filho de Deus. Jesus já existia, Jesus é eterno. Tal como diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Portanto, ele foi enviado, ou melhor, ele foi dado. Mas será verdade que um menino nos nasceu, que um filho nos foi dado? Bem, que nasceu uma criança é um facto, é uma realidade, porque a própria história o confirma. Nós estamos neste momento no ano 2020 depois de Cristo. Ou seja, esta criança foi tão importante que a história é contada antes de ele ter vindo ao mundo e depois de ele ter vindo ao mundo. É um fato também que um filho foi dado. E dado para quê? Dado para a salvação da raça caída. Mas nós devemos questionar-nos: será que este menino nasceu para mim? Será que ele foi dado para mim? Tenho eu um interesse pessoal neste menino que nasceu em Belém? Sei que ele é o meu Salvador? Será que eu sei que ele me pertence e que eu lhe pertenço a ele? Se este menino nasceu para ti, então tu nasceste de novo. Pois este menino não nasceu para ti, a menos que tu tenhas nascido também para este menino. E ele só pode ter nascido para ti se tu nasceste de novo. Se tu és uma nova pessoa. E quando é que nós podemos dizer que nascemos de novo? Quando aceitamos Jesus. Se alguém disser que Jesus é o seu Salvador, mas nunca experimentou uma regeneração na sua vida, nunca chegou a nascer de novo. Esse homem expressa algo que em realidade desconhece. Apenas os homens que são nascidos de novo podem afirmar que o bebê nascido em Belém lhes pertence. Mas a pergunta é: como é que nós podemos saber se nascemos de novo? Como é que nós chegamos a este entendimento? Houve alguma mudança operada pela graça divina dentro de ti? São os teus desejos totalmente ao contrário do que eram antes? Aborreces agora as coisas que tu antes admiravas? Foi o teu coração inteiramente renovado? Antes buscavas os profundos sabores do pecado. Mas será que tu agora anseias ser santo? Os prazeres do mundo são um desperdício para ti. Pois agora apenas amas os prazeres das coisas celestiais e anseias gozar mais e mais delas. Será que tu podes afirmar que foste renovado internamente? Se todas estas mudanças já se efetuaram dentro de ti, então tu podes afirmar alegremente que sim, que já foste renovado internamente. Mas embora esta regeneração seja feita no nosso interior, ela manifesta-se exteriormente. E então teremos que perguntar também: houve uma mudança no teu exterior? As pessoas olham agora para ti e são forçadas a dizer: mas este homem ou esta mulher já não são os mesmos.
Já não são aquilo que costumavam ser. Os teus amigos e os teus familiares dizem que estás diferente. Riem-se de ti porque inclusivamente consideram que tu estás a ser um hipócrita, que antes não eras assim e que agora unicamente estás a armar ou a fazer superior a essas pessoas. Se tu sentes que isto é o que está a acontecer contigo, se sentes que isto é o que está a passar contigo, podes estar contente, porque foste renovado tanto interior como exteriormente. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu realmente nasceste de novo, não se deve transformar apenas o teu interior e o teu exterior, mas os teus princípios de vida também devem ser totalmente renovados. Enquanto estamos em pecado, vivemos exclusivamente para o eu. Mas quando nós somos renovados, passamos agora a viver para Deus. Enquanto não somos regenerados, o nosso princípio de vida é buscar o nosso próprio prazer, o nosso próprio desejo. Mas o homem que não vive com uma meta totalmente diferente dessa, não nasceu de novo verdadeiramente. Transformem-se os princípios de um homem e então terão transformados os seus sentimentos, terão transformado as suas ações. Se nasceste de novo, a graça divina transformou os teus princípios de vida, a tua condição humana foi transformada e és agora uma nova criatura em Cristo. Será que podes afirmar que já és essa nova criatura? Se este menino nasceu para ti, tens que reconhecer que tu também és uma criança. O homem cresce desde a infância até à idade adulta, tal e qual como nós vemos. Mas na graça de Deus é ao contrário. Os homens crescem da maturidade até à infância. E quanto mais nos aproximamos da verdadeira infância, mais nos aproximamos da semelhança de Cristo. Eu recordo-me quando estava no seminário, existiam ali 3 crianças. Existia o Juanpi, que era o filho do diretor, o José Maria, que era o filho de um colega nosso, e o Josué, que era o filho do Ricardo Matamala, que era o administrador do seminário. E eu recordo-me que eles andavam sempre a brincar os 3 juntos, mas volta e meia chateavam-se, aleijavam-se, e um a chorar para cada canto, para a sua mãe. O interessante é que, passado 2, 3 minutos, já estavam os 3 a brincar, todos contentes e todos alegres. Devemos aprender muito com estas crianças. Por isso é que a pergunta é, será que tu podes afirmar que voltaste a ser esta criança? Aceitas a palavra de Deus, tal e qual como ela é, simplesmente porque o teu Pai Celestial assim o diz? Será que estás preparado para te sentares na sala de aulas com as crianças para aprenderes do teu Pai Celestial tal e qual como uma delas? Estás disposto a beber o leite sem adulteração da palavra de Deus, sem questionar nada, mas acreditando em tudo apenas porque ela tem autoridade divina? Se tu acreditas que ainda és uma criança, aconselho-te para que te sentes aos pés do teu Pai Divino e aprendas tudo aquilo que Ele tem para te ensinar. Mas vamos agora analisar a segunda parte do versículo que lhe dizia: um filho nos foi dado. Será que este filho nos é dado a nós? Será verdade que este filho te foi dado a ti e a mim? Se acreditas que este filho te foi dado para ti, então também tu és um filho. Em João capítulo 1, versículo 12, nós podemos ler: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se reconheces que és um filho, será que tu sentes então aquele temor que sente uma criança para não afligir o seu pai? Tens um amor de filho para com Deus? Confias nele como o teu pai carinhoso e como o teu melhor amigo? Voltas o teu coração para Deus e amas este Deus como o teu pai querido que te quer proteger e amar? Queridos irmãos e queridas irmãs, se este filho nos foi dado, então também nós fomos dados ao Filho. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nós podemos ler: porque fostes comprados por um bom preço.
Fomos comprados por um preço. Fomos dados também a Cristo, a Jesus. Mas será que tu sentes que já foste dado a Cristo? Podes dizer no teu coração, eu já me entreguei a Jesus. Se acreditas que este Filho te foi dado, consagra-te plenamente a Ele e sentirás que honrar a Deus será o principal objetivo da tua vida. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, amigos e amigas, se um menino nasceu para mim, então eu também nasci de novo. E o resultado desse novo nascimento é que agora eu sou uma criança. E se além disso, um filho me foi dado, então eu também sou agora um filho. E também eu sou dado a esse filho que me foi dado a mim. Mas se tu ainda não aceitaste que este filho nasceu para ti, se ainda não aceitaste que um filho te foi dado, és uma pessoa sem esperança. Estás perdida neste mundo. Não tens um Salvador. Para ti não existe nada mais além desta vida de sofrimento. E vês guerras, fomes, atentados, massacres, violações, pedofilias, pestes, vírus, doenças que dizimam famílias, filhos que matam mães e pais que violam filhas. Será que é isto a vida para ti? Não acreditas que existe algo mais do que isto? Não consegues ver mais nada além disto? Acordas de manhã, comes, vais trabalhar, almoças, voltas a trabalhar, jantas e depois vais dormir. E repetes este processo dia após dia. Será que o teu coração não te diz que há algo mais do que isto? Já alguma vez te perguntaste, e se Jesus for real? Será que não estás a desperdiçar a tua vida? Será que não estás a banalizar o seu sacrifício em teu favor? Eu gostaria de vos contar uma história que penso que é muito interessante e nos irá fazer refletir sobre este ponto. Gostava de falar de Sara. Sara era uma mulher muito admirável, ela era cristã e ela tinha uma relação profunda com Deus. Mas o seu irmão Jorge era o oposto da vida da sua irmã. Vivia uma vida em busca da sua satisfação própria e, além disso, ele tinha um problema muito sério com o álcool. E depois de muitos anos e abusar do seu corpo, os problemas começaram a surgir. Os rins começaram a falhar. Os médicos disseram a Sara que Jorge iria morrer se este não recebesse um transplante de rim. Sara perguntou muito rapidamente e aflita ao médico quando é que Jorge poderia receber este transplante. Mas o médico informou-a que, devido ao historial de alcoolismo de Jorge, era pouco provável que o seu nome fosse colocado no topo da lista de receptores de transplantes. E então, sem pensar duas vezes, Sara pergunta ao médico se ela poderia doar um dos seus rins ao irmão. E o médico disse, se os tipos de sangue são compatíveis, podes fazê-lo. Mas atenção, trata-se de uma cirurgia muito cara. E além disso, também questiono se valerá a pena colocar em risco a tua saúde em benefício de uma pessoa com hábitos de vida tão autodestrutivos. Mas Sara disse, por favor, doutor, verifique apenas se são compatíveis. E resultou que os dois casos, que os dois tipos de sangue eram compatíveis. Mas quando foi mencionado o preço da cirurgia, Jorge disse que não tinha nem seguro, nem tinha como pagar aquela quantia. Então o que fez a sua irmã Sara? Sara vendeu a sua própria casa. Assumiu a responsabilidade de pagar o que fosse necessário e deu o seu rim para salvar o seu irmão. O transplante foi um êxito, pelo menos para Jorge, mas não para Sara. Sara teve uma reação alérgica à anestesia e depois da cirurgia descobriu que tinha ficado paralisada da cintura para baixo. Mas ela não ficou triste por essa situação, pois soube que o seu irmão estava a recuperar muito bem. Graças a Deus, disse Sara. Se eu consigo comprar mais uns anos de vida ao meu irmão, pode então ser que ele encontre o Salvador. Porque então assim a minha invalidez terá valido a pena, ainda que nunca mais volte a caminhar. Quanta nobreza e generosidade manifestou esta irmã. No entanto, não é nem pela sua nobreza, nem pela sua generosidade que eu estou a contar esta história.
Como pensas que se sentiu Sara, por seu irmão, depois de recuperado, nunca a ter ido visitar? Como pensas que se sentiu Sara quando soube que a primeira coisa que o seu irmão fez depois de sair do hospital foi ir a um bar para beber e celebrar? E como pensas tu que se sente Jesus, que depois de ter nascido para ti, depois de ter sido dado a ti e depois de ter morrido por ti, ao saber que não valorizas esse sacrifício e que desperdiças a tua vida inutilmente? Mas se tu és daqueles que já começas a acreditar que um menino te nasceu, que um filho te foi dado, o conselho que eu te posso dar é que, em primeiro lugar, confesses todos os teus pecados. E não ao meu ouvido, nem ao ouvido de outro homem, mas unicamente a Deus. Mas não pensas ainda que há mérito algum na confissão. Não há nenhum, pois a tua confissão não merece o perdão. Mas ainda assim, Deus promete perdoar o homem que confessa o seu pecado e o abandona. E isso é o mínimo que tu podes fazer depois do sacrifício de Jesus. Reconhecer o teu pecado, confessá-lo e abandoná-lo. E assim, ao confessares o teu pecado, renuncia ao eu. Deixa de pensar que tu és a pessoa mais importante. Começa a viver para Cristo e entrega-lhe a tua vida. Para sempre. Conta-se a história de um reino. No dia em que era costume os súbditos desse reino oferecerem presentes ao rei. Então veio um desses súbditos e ofereceu-lhe ouro. O outro não tinha tantas posses, não lhe pôde trazer ouro, mas trouxe-lhe prata. Um trouxe-lhe um manto e outro trouxe-lhes alguns alimentos. Mas veio um e disse: ó Rei poderoso, eu sou pobre e não tenho nada para dar-te. Contudo, dar-te-ei algo melhor do que te deram estes. Eu dou-me a ti. Portanto, querido irmão e querida irmã, se tu não tens ouro ou prata, não te preocupes, mas entrega-te a Jesus e serás a melhor prenda que Jesus já recebeu. E que a partir do momento que te deres a Jesus, o teu clamor seja: Senhor, eu entrego-me a ti, porque um menino me nasceu, um filho me foi dado. Que o Senhor te abençoe. Amém.